exemplos. O primeiro exemplo que a gente tem aí é a curva gama de t dada por t 2t, tá? Por que ela é representada assim, pessoal? A lei de uma curva no plano é dada dessa forma. Por quê? Para cada número real, t vai associar um par de números reais, né? Ou seja, um ponto do plano. Um ponto do plano é um par de números reais, tá? Então o primeiro número é t e o segundo número é 2t. Tá? Esse parzinho aí, ok? Muito bem. Por exemplo, então, o que essa função faz? Vamos observar o seguinte. O que essa função faz com o zero? Ela vai pegar o zero e vai levar onde? Bom, onde tem t eu vou trocar por zero. Então ela vai levar no zero. 2 é zero? Zero. Então ela vai pegar o zero e vai levar no zero. Na origem do plano R2. Ok? E o que ela faz com o 1? Então o que ela faz com o 1? Então no lugar do t é 1. Se no lugar do t é 1, então aqui o primeiro coordenado é 1. E a segunda coordenada 2 vezes 1, que é 2. Então ela vai pegar o ponto, o número real 1 e vai levar no ponto 1, 2. Certo? E assim por diante. Ok? Por exemplo, o que ela vai fazer com o 2? Tá? Só para a gente analisar aqui. Com o menos 1. Vamos ver o menos 1 aqui. Então, no lugar do t eu vou colocar menos 1. Então vai ficar menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 1. Menos 2. Opa. Menos 2. E olha só, esse aqui é menos 1 vezes 1, 2. Ok? E assim por diante. Se eu faço gama de 2, né? Ela vai levar o 2 em que ponto? Então, t é 2. Então, 2, 2 vezes 2, 2. Então, 2, 2 vezes 2, 4. Tá? Então aqui, pessoal, isso aqui é 2 vezes 1, 2, tá? É um caso particular, tá? Não é toda curva que vai ter essa propriedade aqui, não, tá? É porque isso aqui é t e isso aqui é t. Então é como se eu tivesse t aqui e t aqui. Então isso aqui nada mais é que t vezes 1, 2. Ok? Então quem vai ser o traço dessa curva, né? O traço dessa curva, vamos lá, vamos desenhar ele. Então tenho aqui o plano, né? X e Y, tá? O que a gente sabe? Para desenhar um traço, pessoal, eu não vou desenhar. O traço é só o conjunto imagem. Então não vou desenhar o domínio, tá? Então não vou desenhar o domínio. Por exemplo, eu quero marcar aqui a gama de 0, eu não vou procurar o 0, eu vou procurar esses dois pontos, ó, 0, 0. Então aqui no 0, 0 é o gama de 0, tá? Tá bem pequenininho aí, gama de 0, esse aqui. Ok. E agora, o gama de 1 é o 1, 2. Deixa eu fazer uma escala aqui mais ou menos. Então 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, mais ou menos, tá? E aqui, 1, 2. Beleza. E aqui, 1, 2, 3. Tá. Vamos lá então. Então, por exemplo, para 1, ela vai levar o 1 na onde? No 1, 2. Então, x igual a 1, y igual a 2. Então, vai levar nesse ponto aqui. Então, esse aqui é o gama de 1. Depois, ela vai levar o menos 1 aonde? No menos 1, menos 2. Então, x igual a menos 1, y igual a menos 2. Vai levar nesse ponto aqui. Então, esse aqui é o gama de menos 1. E o 2? Ela pega o 2 e leva no x igual a 2, y igual a 4. Então, leva aqui nesse outro ponto aqui, ó. Esse aqui é o gama de 2. E assim por diante, pessoal. Bom, o que a gente pode observar aqui, ó? Aqui, não importa o número, para cada t que a gente pega, para cada número real t, o ponto que vai ser levado t vai ser t vezes 1, 2. Então vai ser um múltiplo de 1, 2, tá? No plano. Como é um múltiplo do 1, 2, ele vai estar na reta cujo vetor diretor é 1, 2. Então, todos esses pontos aqui vão morar numa mesma reta, tá?
Tá? Vão morar todos aqui numa mesma reta. Então essa daqui é o conjunto imagem, né? Ou o traço da curva gama. É uma reta. Como que eu sei que é uma reta? Porque exatamente por essa propriedade. Ela é um número t, né? Eu consigo tirar o t em evidência aqui, vezes o vetor 1, 2. Então é sempre um múltiplo do vetor 1, 2. Então eles vão morar sempre na reta que contém o vetor 1, 2 e passa pela origem. Tá? Muito bem. E agora, no segundo exemplo. O segundo exemplo fala, a gama de t é t quadrado. Bom, t quadrado, quem é essa curva, né? Vamos lá, então. Então, quem é o conjunto imagem? Quem é o conjunto imagem? Observe aqui, pessoal, que quando a gente escreve dessa forma, o primeiro é o nosso x e o segundo é o nosso y, né? Então, quer dizer que x é igual a t e o y é igual a t quadrado. Bom, mas se o y é t quadrado, mas o t não é x? Tá, então eu posso trocar o t quadrado por, no lugar do t eu posso pôr x, então é x ao quadrado. Então é y igual a x ao quadrado, não é? E quem é y igual a x ao quadrado no plano? É exatamente a parábola. Então essa curva aqui, o traço dela é uma parábola. Se vocês jogarem ali, jogam 5 pontos, por exemplo. Calcula lá para menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Façam um teste aqui. Vocês vão ver exatamente a parábola, tá? Então, traço de gama é exatamente uma parábola aqui, a parábola... Opa! Tá? Então é a parábola y igual a x ao quadrado. Tá? Essa é a imagem da curva gama, né? Ou o traço da curva gama. Tá? Bom, pessoal, o que a gente anotou aqui? Ó? Note o seguinte, pessoal, que quando eu estou escrevendo t, 2t, e aqui o conjunto imagem deu exatamente o gráfico da função 2t. Se você faz o gráfico da função f de t igual a 2t, ou f de x igual a 2x, você vai obter essa reta, tá? E aqui eu tenho t quadrado. Então, aqui eu tenho que a imagem, né, o conjunto imagem da curva, ou o traço da curva deu exatamente o gráfico da t quadrado. Tá? Então, nesses casos aqui, está dando o gráfico da segunda função coordenada aqui, ó, de t, 2t, 2t. 2t e t quadrado, né? Nesse caso. Então, isso vai sempre valer, pessoal. Se a curva gama, então, isso aqui é um parênteses, tá? Então, se a curva gama tiver a forma t, f de t, onde f é uma função de uma variável, então aqui, o conjunto imagem da curva gama, ou o traço da curva gama, vai coincidir com o gráfico da função f. Tá? Então, por exemplo, sempre se tem t na primeira coordenada, então o traço é o gráfico da segunda coordenada. Tá? O gráfico da segunda coordenada. E se tiver o contrário? Bom, se tiver o contrário, vai ser o gráfico também, só que virado. No lugar de ser uma função de x, vai ser uma função de y. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui t quadrado, t. Como que ficaria o nosso gráfico, né? Aí o nosso gráfico, esse aqui seria x e esse aqui seria y, não é? Então quer dizer que o x é t quadrado, mas o t é y, então vai ficar y quadrado. Nesse caso aqui, nessa situação. Então nessa situação eu teria x igual a y quadrado, que é exatamente essa parábola aqui, ó. Tá? Essa parábola em preto aqui seria o traço dessa curva aqui, tá? E que no caso é o que? É o gráfico da t quadrado, só que no outro eixo. Tá? Então, só para esclarecer algumas coisas. É claro que vocês estão vendo aí pela primeira vez ainda, então precisa fazer os exercícios, estudar, rever novamente para poder ficar claro essa ideia. Mas sempre que tiver t, f de t, isso aqui é exatamente a cara do gráfico.
Então o traço da curva é exatamente o gráfico da função que aparece aqui. Tá? Mas se aqui não for t, então você não pode avaliar desse jeito. Exemplo 3. Então considere a curva gama de t igual a cosseno t, seno t, com t variando aí entre 0 e 2π. Tá? Encontrar então o traço dessa curva gama. Tá? Então o que a gente pode observar, pessoal? Aqui já não tem mais t, né? Então não dá para falar que é o gráfico da seno. Não pode. Tá? O que a gente tem então? Esse aqui então vai ser meu x e esse aqui vai ser meu y. Então quer dizer que x é cosseno e o y é seno. Ok. Que relação que a gente tem entre seno e cosseno? Que a gente sempre usa? A relação fundamental. Então sabemos que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1. Bom, mas seno não é y? Então seno quadrado é y quadrado. Cosseno não é x? Mas então cosseno quadrado é x quadrado. Então, pessoal, eu tenho que a curva gama representa o quê? Qual que é a equação algébrica dela? É x ao quadrado mais y quadrado igual a 1. Isso é a equação de quê? Né? Quais são os pontos do plano x e y que satisfazem essa equação? Essa equação aqui, se vocês viram lá em alga 1, ou se não viram, estão vendo aqui, essa é exatamente a equação de uma circunferência, tá? De centro 0 e raio 1. Tá? Então, por isso que o traço então, dessa curva, se a gente pode atribuir valores ali. Tentem aí atribuir valores para vocês verem. Tá? Tentem atribuir diversos valores. Lembrando que aqui o domínio é de 0 a 2π, tá? Para não precisar dar mais volta na circunferência. Tá? Beleza, atribuem valores aí e deem uma olhada no comportamento dessa curva para vocês verem. Tá? É um círculo. Por quê? As coordenadas dela satisfazem essa equação. Então quer dizer que mora em uma circunferência. Vamos lá então. Então eu tenho aqui o plano x, y. Né? Eu tenho... Bom, para facilitar aqui eu vou desenhar a circunferência primeiro. Então tem a circunferência. Plano XY, tá? Então aqui, esse aqui é exatamente o conjunto imagem, né, o traço da curva gama. Então esse é o traço dessa curva, tá? Então atribuo valores aí, por exemplo, se eu pego 0, então cosseno de 0, 1, então x igual a 1. Seno de 0, 0, então é exatamente esse ponto. Então para t igual a 0 vai dar esse ponto. Depois, para t igual a π sobre 2, dá esse ponto. Para t igual a π, esse ponto. T igual a 3π sobre 2, aqui. T igual a 2π, cai aqui. Opa, aqui não. Aqui. Tá? No mesmo que o 0. Aqui para 45 graus, né? π sobre 4, π sobre 6, né? π sobre 3, e assim por diante. Tá? Vocês podem testar aí que vai dar exatamente o círculo. Muito bem, agora e esse exemplo aqui, o exemplo 4? O exemplo 4 já tem uma cara mais diferente aí, né? Eu tenho o cosseno e tenho o seno. Se fosse só o cosseno e o seno, a gente já sabe, vai dar uma circunferência. Mas o que muda aqui? O que muda é que eu estou multiplicando tanto um quanto o outro por um termo que é exponencial de menos t. E aqui aparece que o t é maior ou igual a 0. Então, conforme o t cresce, o menos t decresce negativamente, né? Então ele vai para lá para menos infinito, né? Vai caminhando para menos infinito. E aí eu tenho a exponencial de um número que vai diminuindo, né? Lá para menos infinito. Tá? O gráfico da exponencial, como que é o gráfico da exponencial? Só para a gente recordar aqui, ó. O gráfico da exponencial, ela vem lá próximo de 0, passa aqui no 1 e sobe, né? Essa é a e de x. Tá? Então a exponencial, quando o cara que está em cima aqui, que está na potência, fica cada vez menor, a exponencial fica cada vez menor também. Por quê? É exatamente esse valor aqui, ó, do x que vai diminuindo. Conforme ele vai diminuindo também a altura, né, que é o ponto do gráfico aqui da exponencial.
Então esse valor aqui, conforme o t cresce, esse valor diminui. Tá? E é o mesmo valor que aparece aqui. Tá? Então eu posso olhar a curva gama de t, esse cara está em comum nos dois. Então eu posso escrever como sendo e elevado a menos t vezes cosseno t seno t, correto? Eu posso olhar para ele dessa forma. Tá? Então é um número, então ele vai morar na circunferência, como se ele morasse na circunferência, só que esse carinha aqui está diminuindo, está cada vez menor. Então, pessoal, isso aqui mora onde? Mora no plano, não é? Mora no R2. Então, para cada t, isso é um vetor. Se é um vetor, eu posso calcular a norma, né, desse vetor. Então, vamos calcular a norma só para a gente observar um negócio que acontece aqui. Ó, quem é a norma de gama de t? A norma de gama de t, então, ela é raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Então, vamos fazer esse aqui ao quadrado. Então, elevado a menos t cosseno t ao quadrado mais e elevado a menos t seno t ao quadrado. Ok? Então, é essa raiz quadrada aqui. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada do primeiro ao quadrado aqui. Então, vamos lá. Eu tenho um produto aqui de duas coisas. Então, vai ficar esse ao quadrado vezes esse aqui ao quadrado. Então vai ficar e elevado a menos 2t cosseno ao quadrado de t, mais e elevado a menos 2t seno ao quadrado de t. É tudo na raiz aqui. Tá? Bom, isso aqui então eu posso tirar o e elevado a 2t em evidência, né? Então vai ficar raiz de e elevado a menos 2t vezes cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Ok? Quanto que vale isso aqui? Bom, a gente já viu que isso vale 1, pela relação fundamental. Então isso aqui é 1. Então isso tudo vale raiz quadrada de e elevado a menos 2t. Né? Já que tudo isso aqui vale 1. Ok, mas quanto que é e elevado a menos 2t? Isso aqui é, na verdade, e elevado a menos t ao quadrado, não é? Então raiz quadrada de e elevado a menos t ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa. Esse número é a mesma coisa que esse. Tá? Então, como é a mesma coisa, eu tenho raiz e tenho um quadrado, então eu cancelo a raiz e o quadrado. Saindo da raiz e do quadrado aqui, sai o módulo. Tá? Mas a exponencial é sempre positiva, então não preciso me preocupar com o módulo. Vai sair só a exponencial. Ok? Então, pessoal, observe o seguinte, que esse carinha aqui que está multiplicando esse vetor, ele dita a norma, ou seja, a distância até a origem. Então quer dizer que conforme o t vai aumentando, quer dizer que esse ponto aqui vai se aproximando da origem. Então é para ele morar no mesmo ponto da circunferência, só que ele cai um pouquinho por causa da distância até a origem. Então o traço dessa curva vai ser quem? Bom, vou apagar aqui só para desenhar o traço aqui nessa parte. Então o traço aqui, se eu desenhar o plano XY aqui, o traço vai ser o seguinte. Então, para t igual a 0, a gente vai ter aqui então, esse cara vai ser igual a 0, vai ser igual a 1, né? Porque o menos 0 vai ser 0, e elevado a 0 é 1, então aqui é 1, aqui é 1. Então vai ficar cosseno t seno t, então vai dar o mesmo ponto que esse. Então para t igual a 0, ele vai partir daqui, do 1 aqui, no mesmo que é esse ponto daqui da circunferência. E depois, conforme ele vai andando, ou seja, conforme o t vai aumentando, ele vai percorrendo na circunferência, só que vai se aproximando da origem, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, tá? Vai dar uma espiral. Tá? Vocês podem verificar aí, calcular então, calculem aí para t igual a π sobre 2, igual a π, igual a 3π sobre 2, igual a 2π, tá? E assim por diante. Tá? Então esse aqui é exatamente o conjunto imagem da curva gama, é uma espiral. Tá? Então essa espiral aí é o traço da curva gama. Exemplo 5, o último exemplo que a gente tem aí é a curva gama de t igual a 2 cosseno t
seno t. Então note que aqui a gente tem uma pequena diferença, né? A gente está quase com uma circunferência, né? A diferença é que aqui eu tenho multiplicado por 2 e aqui por 1. Então vai dar quase uma circunferência, uma variação da circunferência. Vamos ver como que dá. Então, pessoal, essa coordenada aqui é exatamente a nossa variável x e essa aqui é a nossa variável y. Então quer dizer que x é igual a 2 cosseno t e o y é igual a seno t. Ok? Bom, o que a gente sabe entre seno e cosseno que a gente já utilizou? A relação fundamental, né? Então sabemos que seno ao quadrado de t, bom, vamos escrever ao contrário aqui, cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é igual a 1, a gente sabe disso, tá? Bom, a gente sabe que o seno é y, então quer dizer que aqui eu tenho y ao quadrado. Ok. E aqui em função de x? A gente sabe que 2 cosseno t é x, então como que a gente desenvolve só o cosseno? Só isolando o cosseno aqui, passando 2 dividindo. Então, cosseno de t é igual a x dividido por 2. Né? No 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, no lugar do cosseno, eu posso colocar x sobre 2. Ok? Bom, desenvolvendo o quadrado aqui, a gente vai ter x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado igual a 1. Bom, essa daqui, então, lá de alga 1, essa aqui é a equação de uma elipse. Tá? Então, isso aqui é uma equação de uma elipse. Tá? Então, toda vez que eu tenho x ao quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1, isso aqui é uma elipse, é a equação geral de uma elipse centrada na origem. Tá? Onde esses valores aqui vão dizer onde que vai passar lá nos eixos, tá? A elipse. Então, se a gente desenhar aqui o plano, x e y, bom, vamos notar aqui quem que vai ser menor aqui, ó. Veja só. Por exemplo, para t igual a 0. Para t igual a 0, o que a gente vai ter aqui? Vai ter cosseno de 0, que é 1 vezes 2. Então é 2. Então ele vai atingir no 2 aqui. Ó. E seno de 0 que é 0. Então o ponto aqui é 2, 0. É para t igual a 0, o que a gente vai obter vai ser o ponto 2 e 0. Tá? Então gama de 0 é o ponto 2, 0. Que é esse aqui. E agora para gama de π sobre 2. Né? Cosseno de π sobre 2 é 0. Então vai zerar o x. Seno de π sobre 2 é 1. Então, aqui vai dar 1. Então, x igual a 0, y igual a 1. Então, vai passar por esse ponto. Se a gente calcular agora para π, né, cosseno de π menos 1, vezes 2, menos 2. Então, x é menos 2. E o y, seno de π, é 0. Então, aqui é menos 2. E agora para 3π sobre 2. Para 3π sobre 2, o cosseno de 3π sobre 2, ele é 0. Então vai zerar o x. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então x é 0 e y é menos 1. Vai dar esse ponto aqui. Então é a elipse que passa por esses pontos centrada na origem. Então vai ser uma coisa dessa forma. Tá? Então essa aqui é o traço da curva gama. Tá certo, pessoal? De modo geral, vocês podem tentar aí descobrir, sempre que eu tenho uma equação da forma A cosseno t e B seno t, isso aqui vai dar sempre uma elipse. Tá? Então isso aqui é sempre uma elipse. Beleza? Se eu tivesse, em vez de ser A e B aqui com A e B diferente, então para A e B diferente é elipse. Agora, se eu tiver o mesmo valor, vou chamar de R, então R cosseno t, R seno t, esse aqui, como eu tenho o mesmo valor, variando nos dois, então vai ser uma circunferência de raio R. Tá? Uma circunferência de raio R. Por quê? Aqui é x e aqui é y. Então, o x é R cosseno t. Então, quer dizer que o cosseno, ele é x dividido por R. Então, aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer x sobre R. E aqui,
y sobre r, porque o y é r seno t. Então quer dizer que o seno de t é y sobre r. Então aqui vai aparecer y sobre r, aqui dentro do quadrado. Então vai ter r quadrado dividindo aqui, r quadrado dividindo aqui, então pode passar multiplicando aqui. Então nesse caso aqui vai chegar com a equação x quadrado mais y quadrado igual a r quadrado, que é a equação de uma circunferência de raio r centrada na origem. Tá? Então só de modo geral, assim, vocês só batendo o olho no tipo de equação dá para vocês identificarem. Né? Isso aqui é uma circunferência, isso aqui é uma elipse, se o A for diferente de B, né? Então conforme a gente viu aqui nesses exemplos. Tá? Bom, então tem diversos exemplos aí, diversos casos aí nas notas de aula, né? Nas notas de aula não, na lista de exercício para vocês calcularem o traço dessas curvas, tá? Então façam todos esses daí.